Hoje é a nossa primeira aula da unidade temática Matéria e Energia e o objeto de conhecimento a ser estudado será os estados físicos da matéria. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de comentar um pouco com vocês sobre esses textos que vocês receberam. Esse primeiro destaca a importância do estudo da química. Se vocês repararem, eu destaquei alguns pontos, como, por exemplo, o interesse público dessa ciência para o desenvolvimento de diversos materiais, como pesticidas, fertilizantes, medicamentos. Também destaquei outro ponto importante, que é a conscientização dos cidadãos e consumidores em relação aos efeitos positivos e negativos de muitas substâncias, como é o caso de enlatados, que para manter o seu sabor e sua conservação usa muitas substâncias químicas que podem ser tóxicas ou prejudicar a nossa saúde. Outro ponto importante também é perceber que a química é o produto do trabalho de pesquisadores que são formados nessa área. Então, para você se tornar um químico, você tem que fazer uma graduação em química, ou em engenharia de materiais, ou em engenharia química, onde eles trabalham indústrias e pesquisas. Aqueles químicos que trabalham em pesquisa, geralmente, trabalham em universidades e também fazem a prática docente, né? Também dão aula. Fundamentalmente, o trabalho do químico, o químico desempenha três funções importantes, como produz novos materiais, avalia as propriedades de novos materiais e desenvolve modelos que podem explicar ou prever a propriedade do material, como elasticidade e etc. Então, eram esses três pontos que você devem se atentar ao ler esse primeiro texto. Na segunda parte, que é essa que fala sobre as mudanças do estado da matéria, vocês devem se concentrar principalmente em dois pontos importantes, que a mudança de cada de um estado para outro requer um ganho de calor ou uma perda de calor. Também atentar para o significado de cada mudança. Então, essa parte também é importante, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Solidificação, a passagem do estado líquido para o estado sólido, a fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido, a condensação, a liquefação, a mudança do estado de vapor para o estado líquido. Então, são esses pontos que vocês devem prestar atenção na hora de fazer a leitura, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma apresentação de slides com alguns conceitos para reter melhor. Estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. A matéria pode se apresentar no formato de um corpo ou de um objeto. O corpo é uma porção limitada de matéria, como por exemplo o tronco de uma árvore, um torrão de barro ou uma rocha. Objeto é tudo aquilo que é feito pelo homem, um banco, uma estátua ou um carro. Na Terra, a matéria pode ser encontrada em três estados físicos: estado líquido, sólido e gasoso. Toda matéria é constituída por partículas chamadas de moléculas ou átomos. O seu estado físico é caracterizado pelo estado de agregação destas partículas. Assim, podemos dizer que o estado físico pode ser chamado de estado de agregação da matéria.
No estado sólido, as partículas estão muito agregadas, próximas umas das outras, praticamente imóveis. Um exemplo, uma rocha. No estado líquido, as partículas são fluidas, se movem e se adaptam ao formato que o recipiente que as contém. Um exemplo, a água líquida. No estado gasoso, as partículas apresentam energia muito grande, se movimentam rapidamente e estão distantes umas das outras. Nesse estado, a matéria apresenta a forma do recipiente que a contém. Podemos definir o estado físico da matéria pelas suas características. No estado sólido, o volume é fixo, apresenta uma forma definida e não sofre compressão. No estado líquido, o volume é fixo, a forma não é definida, a forma é definida pelo recipiente que contém. Se o recipiente tiver um formato quadrangular, o formato será de um cubo ou de um quadrado. Se o recipiente tem um formato prismático, a forma também será prismática. Sofre compressão. No estado gasoso, o volume da matéria no estado gasoso não é definido. O volume é definido pelo recipiente que contém. Então, quando aumentamos o volume do recipiente, o volume da matéria também aumenta junto com ele. Pode sofrer compressão e também expansão. Vale salientar que quando o volume de um gás ou da matéria no estado gasoso aumenta devido ao aumento do seu recipiente ou diminui devido à diminuição do seu recipiente, a massa não se altera. Aqui nesse desenho você pode ver as partículas que compõem a matéria no estado sólido organizadas com espaços bem pequenos entre elas. No estado líquido, as partículas elas estão próximas, mas não estão organizadas e apresentam uma certa fluidez, podem se mover. No estado gasoso ou de vapor, as partículas estão distantes umas das outras e apresentam um movimento muito grande entre elas. O estado físico ou estado de agregação da matéria pode ser alterado. Quando a matéria ganha calor ou perde calor, em geral ela pode mudar o seu estado físico. O estado sólido, quando ganha calor, passa para o estado líquido e o nome dessa mudança é chamada de fusão. No estado líquido, quando ganha calor, a matéria passa para o estado de vapor e essa mudança é chamada de vaporização. No estado de gasoso ou de vapor, quando perde calor, passa para o estado líquido e a mudança chama-se condensação. No estado líquido, quando a matéria passa para o estado sólido, é chamada de solidificação. A matéria também pode passar do estado líquido, ou melhor, do estado sólido, diretamente para o estado de gasoso, o estado de vapor. Essa mudança direta é chamada de sublimação. E do estado de vapor para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, é chamada de ressublimação. Vamos destacar a diferença entre os conceitos de gás e vapor. Gás é a palavra dada a um tipo específico de matéria que tem um estado de desagregação da matéria muito grande, é um vapor, ou melhor, é um gás na temperatura ambiente. Exemplos de gases temos o oxigênio e o hidrogênio. Esses tipos específicos de substâncias na temperatura ambiente estão no estado de um gás. O vapor é dado a uma substância que na temperatura ambiente ou está no estado sólido ou está no estado líquido. Um exemplo é a água. Outro conceito importante
ser distinguido é o de vaporização e evaporação. Ambos, a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Porém, na vaporização, essa passagem é rápida, com ganho de calor. E na evaporação, essa passagem é lenta, em geral, a temperatura ambiente, e ocorre, por exemplo, em rios e lagos ou com a roupa molhada posta no varal. Aqui você pode ver um lago e a neblina, mostrando aqui um exemplo de evaporação. Na ebulição, a água passa do estado líquido para o estado de vapor de forma rápida. É sinônimo de vaporização. A calefação também é a mudança do estado líquido para o estado de vapor. Nesse processo, a água passa muito rápida para o estado de vapor. Um exemplo é quando se coloca uma frigideira muito quente debaixo da água. A água vai evaporar muito rápido. Essa mudança é chamada de calefação. Um exemplo de sublimação é o que ocorre com o gelo seco. Essa imagem mostra uma bebida com um pedaço de gelo seco e essa fumaça que nós podemos perceber é a sublimação do gás carbônico, passando do estado sólido para o estado de vapor. O gelo seco é o estado físico sólido do gás carbônico. Em geral, essa substância é produzida por máquinas que submetem o gás carbônico a elevadas pressões e temperatura intensamente fria. Quando o gás carbônico no estado sólido e incrivelmente frio é colocado em um recipiente, temperatura ambiente ou mesmo na água, ele vai sofrer sublimação e vai produzir essa névoa, essa fumaça que você pode ver nessa taça. Aqui vamos relembrar um conceito importante. Mudanças que ocorrem do estado sólido na direção do estado no estado de vapor ou gasoso absorve calor. Mudanças que ocorrem na direção do estado de vapor ou gasoso na direção do sólido perde calor. Então, gasoso para líquido perde calor, líquido para sólido perde calor. Sólido para líquido ganha calor e líquido para gasoso ganha calor. Os nomes nós já conhecemos, fusão. Uma dica que eu sempre falo sobre as mudanças de estado é que o nome da mudança ela aparece com a passagem, a transformação. Vejam bem, aqui. O líquido está virando sólido, está solidificando. Solidificação. O gasoso ou o gás está se transformando em líquido, está liquefazendo, está liquefação, está virando líquido, liquefação. O líquido está virando vapor, está vaporizando, está vaporização. Então é importante vocês atentarem para essas semelhanças, fica fácil de relacionar. Aqui você tem um gráfico muito utilizado para demonstrar as mudanças de estado físico. Essa parte do gráfico, mostrando que essa reta ascendente é aumento da temperatura. Aqui a temperatura é constante, aqui a temperatura aumenta, constante, e aqui a temperatura aumenta. Enquanto outro detalhe interessante nesse gráfico aqui é você atentar para o ponto de fusão, que é esse ponto aqui, e o ponto de ebulição, que é esse ponto aqui. Então esse patamar aqui primeiro é o ponto de fusão e o segundo é o ponto de ebulição. Sempre vai começar de sólido, aí vai ter um patamar, vai aumentando a temperatura até chegar ao ponto de fusão, que é constante, porque enquanto não houver toda a mudança de estado, não ocorre ganho de calor.
Depois que o gelo sofre fusão totalmente, aí está totalmente líquido, ele vai começar a ganhar calor até chegar no ponto de ebulição. Aí a temperatura é constante, depois vai ganhar calor novamente. Aqui nós vemos um gráfico mostrando que o ponto de fusão e de ebulição é influenciado pela pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica 1 atm é o nível do mar, ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se a pressão diminui, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então aqui, olhe, a 700 metros acima do nível do mar, a temperatura de ebulição da água diminui. No Monte Everest, nós temos altitude de mais de 8.000 metros de altitude. A pressão atmosférica é bem menor, a ponto de ebulição também é bem menor. A temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, é diretamente proporcional à pressão. Então, quando a pressão aumenta, a temperatura de ebulição aumenta também. Quando a pressão diminui, a temperatura de ebulição diminui também. É o que acontece com a panela de pressão. Dentro da panela de pressão, a pressão é elevada, então a água vai ferver, vai entrar em ebulição a uma temperatura maior. Então esse ganho de calor na água faz com que ela possa cozinhar o alimento mais facilmente. Nesse esquema animado, a gente pode ter uma noção melhor sobre o que seria os estados físicos da matéria. Vamos ver. Aqui, deixa eu colocar aqui em graus Celsius. Aqui nós temos algumas substâncias. Esses três aqui são gases: neônio, argônio e oxigênio. E aqui é água. Quando nós observamos aqui essas substâncias, vemos que as partículas estão bem unidas, com uma vibração bem lenta. Se colocarmos no estado líquido, nós vamos ver que a vibração aumentou e os espaços entre elas também aumentaram. No estado gasoso, nós vemos que os espaços são muito grandes e a energia também. Vamos aumentar um pouco a temperatura e vocês verão que a energia delas também vai aumentar. Estamos aquecendo aqui a mistura. No caso não é uma mistura, né? É uma substância pura. Aquecendo aqui o gás. E vocês podem notar aí que a agitação molecular também está aumentando. Então, chegou próximo aí, ó, 5 graus Celsius, 12, 15. Então aí, olha essa, só para exemplo mostrar a vocês que a temperatura ela fez com que as moléculas se agitassem mais. Então assim, temos aí o oxigênio, também, as moléculas bem distantes. Se colocar no estado sólido, elas ficam bem coesas, bem juntinhas, mas apresentam uma certa mobilidade. A água é um pouco diferente. Por quê? Porque a água, quando ela está no estado sólido, ela sofre uma expansão, ela diminui a densidade, né? Então, não é desse mesmo modelo. Então, como vocês podem ver aqui, a água no estado sólido tem uma certa vibração, mas ela apresenta um volume maior. Quando coloca ela no estado líquido, o volume dela fica menor. Então, a água tem esse comportamento natural dela mesmo. A água tem essa propriedade. No estado sólido, ela tem um volume maior, ela ganha volume, né? Ela fica menos densa, esses espaços aí. Agora vamos ver uma coisa interessante aqui. Olha, vamos diminuir a temperatura da água até próximo do zero absoluto, que é o 0 Kelvin. Vou colocar aqui a escala Kelvin. Viram que a vibração diminuiu um pouco. Vamos diminuir ainda mais. Pronto, está próximo aí, olha, no simulador vimos que a vibração dela diminuiu bastante aqui, ó, tá vendo? Muito pequena a vibração
No zero absoluto, que é o 0 Kelvin, em tese era para não haver nenhuma vibração, mas mesmo assim ainda há vibração. Teorias dizem que ainda há vibração. Não existe. Não existe estado na matéria onde a molécula não vibre. Não tem essa energia, nessa frequência. Então quando a gente aumenta aí, vai ganhando vibração, vai ganhando, vai ficando mais agitadas as moléculas, até ela começar a se desprender, até ela começar a se separar uma das outras, que é, deixa eu colocar aqui na escala Celsius para vocês verem aí, tá vendo? Aqui está no estado de gás, né? Tipo líquido. Vamos colocar 120 graus Celsius. E a temperatura de ebulição, né? Vou colocar só 100 para ver o que acontece. Nessa simulação, se já tem. Pronto, aí, ó. Viram que as moléculas estão se desprendendo e virando vapor. Então, cada molécula dessa flutuando é um vapor que está sendo. É o vapor que está sendo liberado. Aqui está no estado líquido e aqui está no estado de vapor liberado. Né? Se colocar no estado de vapor, como fica? Só vapor. Lembrando que esse movimento que as moléculas fazem nesse simulador é o que acontece realmente na realidade. Né? Se aumentarmos a temperatura, aí o nível de agitação vai ficar bem maior. Então, a molécula se agitando. Ok? Vamos ver aqui agora essas mudanças de estado físico. Na mudança de estado físico, o que nós percebemos é que quando aumentamos a pressão, também aumenta a temperatura. Vamos colocar aqui a água. Vamos colocar aqui em Celsius e vamos colocar a pressão está 0 atm. Vamos colocar 1 atm aqui, ó, que é a temperatura da pressão. Cadê aqui? Vamos lá. Pronto. 1 atm. Passou, né? Colocou 3 ali. Vamos diminuir aqui a temperatura para 0 graus Celsius, que é a temperatura influencia na pressão ali. Vou colocar em 0 graus. Pronto. A outra tá ótima. Pode diminuir um pouco. Pronto, tá bom. Tá desse jeito. Agora vamos colocar aqui óleo. E pronto, está próximo de 1 atm, né? Então, na medida que vamos aumentando aqui a pressão, a temperatura aqui, ó, perceba que a temperatura aqui está aumentando também, né? Aumentamos a pressão, também aumenta a temperatura. Então, vamos baixar. Então aí, aproveita, molinga, explodiu tudo. Acho que o sistema não suportou não aquela pressão. É o que acontece na panela de pressão na casa de vocês aí. É melhor retornar aqui essa tampa aqui. Então vamos colocar aqui novamente aqui uma temperatura mais baixa. Esfriar aqui um pouco essa panela de pressão. Pessoal, nesse esquema aqui, a parte didática que vocês têm que perceber é essa aqui, ó, mostrar. Aqui a água está a 49 graus Celsius, tecnicamente a água é para estar no estado líquido, né? Está tudo líquido aqui, ó, certo? Que a água está no estado líquido, mas se aumenta a pressão, o que acontece com ela? Vamos lá. Ela vai aumentar a temperatura e também vai passar para o estado de vapor. Aumentou a pressão, aumenta também aí aumentou a pressão, aumenta a temperatura e a água passa para o estado de vapor. Então, esse esqueminha aqui é bem legal porque mostra esse detalhe. Então, a aula é isso. Qualquer dúvida, faça os exercíciozinhos, leiam, pesquisem. Quanto mais lê, mais aprende.